Oi, o povo do meu coração que eu amo para sempre. Hoje a gente vai tentar matar um preconceito, um clichê sobre meu país, tá? Vamos lá. No mundo inteiro, todo mundo está dizendo que meu país, ele é um país das pessoas que não trabalham, das pessoas preguiçosas. Eu acho que tem isso porque meu povo, ele é um povo que manifesta muito, mas nesse momento onde tem muitas manifestações na França. E aí eu posso entender porque o mundo inteiro está achando disso. Eles acham que os franceses, eles levantam, pensam, eu não quero trabalhar hoje, o que eu vou fazer? Manifestar, uhul! Não é exatamente isso. É verdade que o povo francês, ele não é o povo que trabalha mais. Se você pensar em hora de trabalho, meu povo trabalha 40 horas por semana. Tem gente que trabalha menos, que trabalha tipo 35 horas por semana. Tem gente que pode trabalhar mais. Mas no mundo geral, a gente está perto disso, 35, 40, tá? Eu acho que vocês brasileiros estão trabalhando muito mais em questão do horário, mas tem que saber que o povo francês, ele é muito eficaz. Mesmo se ele não trabalha muito, mesmo se ele tem um horário reduzido, ele trabalha muito bem. Essa eficacidade faz que no final tudo está funcionando, o trabalho está feito e o trabalho está bem feito. Na França, a gente tem várias férias, é verdade. A gente tem uma coisa que se chama congé payé, que é o facto de ir fazer as férias e de receber um salário. Aí a gente tem 5 semanas. E também tem um jeito na França que faz que se você trabalha demais, tipo fora de teu horário, você pode fazer uma acumulação de todas as horas que você trabalhou demais e pegar para ir das férias. Isso é muito bom porque significa que por muitas pessoas a gente tem mais que 5 semanas das férias no ano. Eu acho que vocês têm um pouco menos que nós, porque vocês têm 30 dias. Também eu acho que aqui no Brasil pode ser que tem mais dia das férias que nós. Sobre os feriados, tipo dia feriado oficial, vocês têm 11 e a França tem 11 também. Eu vou tentar fazer uma pequena comparação sobre o jeito de trabalhar dos franceses e dos brasileiros. Isso que eu vou dizer é sobre minha experiência. Não significa que todos os brasileiros estão fazendo isso que eu estou dizendo e que todos os franceses estão fazendo isso que eu estou dizendo, tá? Uma diferença é que os franceses, quando eles estão trabalhando muito direitinho. Não tem, tipo, esse facto de trabalhar, conversar com os amigos, conversar no celular, fazer o WhatsApp, tipo, trabalhar muito devagar, tudo isso. Eu não estou dizendo que o povo brasileiro está muito devagar, mas como francesa, eu vi uma diferença sobre o jeito de trabalhar e sobre a eficacidade. Eu acho que na França a gente está mais eficaz porque a gente está fazendo só uma coisa. Se você está trabalhando, você não pode usar o celular. Se você é uma vendedora numa loja, você não pode ter o celular na mão. Não existe. Você está no lugar esperando os clientes e se os clientes não estão aqui, você tem que fazer coisas. Mas você não pode esperar. Eu já vi isso muitas vezes aqui no Brasil, tá? Você não pode esperar no celular ou falar com as amigas. Se o chefe chegar e vir você fazendo isso, você tem problema. Uma coisa que para mim foi muito estranha quando eu cheguei, eu tô vendo isso todos os dias, na verdade, a polícia no celular fazendo o WhatsApp. Não existe isso na França, não existe. Tem essa coisa que ninguém está no WhatsApp, na verdade, mas mesmo ninguém está no celular. A gente está muito mais desligado sobre essa coisa do celular e também não é aceitado isso. Se você trabalha, você só trabalha. Outro exemplo, já aconteceu para mim, chegar numa loja e tem a vendedora ou tem a pessoa da queixa. Eu chego e a pessoa da queixa está conversando. E aí, como cliente, eu tenho que esperar a pessoa terminar de falar para ela se importunar de mim, tá? Para eu existir. Na França não dá. Na França, você chega, você é o rei. Tipo, você é a prioridade da vendedora ou da pessoa da queixa. As pessoas não estão conversando assim. Não existe e não dá. Uma diferença também que eu percebi, tipo num bar. Você entra num bar aqui no Rio, vou falar do Rio porque eu acho que as coisas são bem diferentes se você vai no São Paulo ou no Sul, ou talvez até o Nordeste, tá? Se você chegar num bar ou restaurante, antes que a pessoa venha para pegar o que você quer, você pode esperar muito tempo. Às vezes, tem todos os garçons e todas as... Eu não sei como dizer garçom por uma menina. Garçonete? Garçoná? Eu não sei. Enfim, tem todas as pessoas que estão trabalhando que estão conversando, rindo, no celular, blá blá blá.
E o cliente, ele está esperando porque ele quer beber ou ele quer comer. E mesmo se a pessoa já vem, já foi e já pegou a encomenda, até a encomenda chegar, tem um mundo. Não existe isso na França. Na França é tudo muito mais rápido, porque tem essa eficacidade. Você entra no bar, imediatamente o garçom vem para saber o que você quer. Você encomenda uma comida, ela não demora muito para chegar. É tudo rápido, rápido, rápido. E como eu conheço muito turista aqui, muito francês que está viajando no Brasil, as pessoas estão dizendo que para eles é muito complicado, porque parece que a gente está esperando sempre demais. Vou dar um outro exemplo, eu não sei se isso no Rio, tá? Quando você chega numa loja, você vai para comprar uma coisa, tipo uma roupa. Você tem que pegar a roupa e ir na caixa 1, que vai fazer um papel e que vai pegar tua roupa. Depois você vai na caixa 2, onde você vai pagar e você não pega a tua roupa. E depois você vai na caixa 3, que vai te dar tua roupa. Para nós franceses, isso é muito cansativo. A gente não entende por que você está fazendo isso. Eu entendi agora, não estou dizendo que não é normal, blá, blá. Estou dizendo das diferenças, tá? E isso demora muito. Na França, não. Você chega e é a mesma pessoa que vai cuidar de tudo, que vai pegar a tua coisa, que vai fazer o papel e que você vai pagar e ela vai botar no saco. A mesma pessoa. E isso faz com que tudo tá muito, muito mais rápido. Vou te dar um outro exemplo disso que eu já passei por Rio, que me deixou louca. Eu tava num lugar na rua com meus amigos que queriam uma caipirinha, tá? E tive um banco para fazer caipirinha. No cardápio, tive talvez 5 caipirinhas diferentes, tá? E as pessoas que estavam trabalhando estavam fazendo uma caipirinha por uma caipirinha. A fila estava imensa, imensa. A gente esperou mais que 1 hora para pegar uma caipirinha. Não estou dizendo que todo mundo faça isso, mas é um jeito um pouco diferente de nós. Aí, a pessoa, como ela estava fazendo só uma, ela estava pegando a encomenda, doando para a pessoa que vai fazer a galera, fazendo a encomenda, chamando a pessoa. Estava demorando muito. Isso acontece muito aqui, muito, muito, muito. Na França, não. Nesse caso, a pessoa sabe que tem só 5, vai ter, tipo, a pessoa vai pegar várias encomendas no mesmo tempo e fazer, tipo, ela vai pegar os vidrinhos, botar os gelados, botar as fritas, botar a cachaça, tá. Eu já trabalhei disso. Eu já trabalhei no bar e a gente está trabalhando isso. A gente está trabalhando muito rápido, muito direitinho e parece que a gente são muito robô. Que não é tão legal, tá? Então, eu não estou criticando o jeito brasileiro, estou só explicando, fazendo uma comparação com o meu país. Na França, a gente é muito eficaz no trabalho e a gente não é relaxado e isso também é um problema, porque isso faz com que as pessoas estão se cansando muito no trabalho. Tem muitas pessoas que não são felizes no trabalho, tem muitas pessoas que estão fazendo um burnout. Eu acho que tem aqui, mas eu não ouvi falar do mesmo jeito que na França, onde parece que todo mundo está fazendo um burnout, porque na França parece que você tem que dar resultado e você tem que ficar, tipo, perfeito. Todo mundo não é perfeito, tá? Tem trabalho onde tá um pouco mais bagunçado, mas do mundo geral é assim. Então, quando os estrangeiros estão dizendo que a gente trabalha menos, porque a gente tem mais férias, que a gente tem menos hora de trabalho, a gente está manifestando sempre, blá, blá, não é tão a verdade. Isso é um jeito diferente de fazer. E sobre o jeito brasileiro, eu não estou dizendo que ele não é legal. Estou dizendo só que, como francesa, é um pouco estranho. Mas, na verdade, eu acho bem mais legal trabalhar aqui, porque parece que vocês tem a liberdade de viver durante o trabalho, conversar com as amigas do trabalho, conversar com as pessoas que você encontra no seu trabalho, fazer um pouco a vida de vocês. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que reclama, tem gente que não reclama. Às vezes eu sou chata, eu sou bem francesa, eu vou reclamar, mas no modo geral eu tô bem tranquila com isso, bem relaxada e tá tudo bem para mim. Eu quero dizer também que vocês brasileiros estão trabalhando muito. Tem também esse preconceito que os brasileiros não estão trabalhando, que eles estão sempre na praia, blá, blá, blá. Vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu estou bem consciente que os brasileiros estão trabalhando muito. Não sei como é no Brasil, mas no Rio tem várias pessoas que têm 2 trabalhos, que depois vão na faculdade, que depois voltam na casa para cuidar da família, que trabalham milhares de horas no mês para ganhar um salário muito pequenininho, que não tem férias, que não tem direito, que não tem nada. Então, para mim, o povo brasileiro está trabalhando muito, mesmo se eu falei de tudo isso antes, tá?
para acabar, eu quero dizer que as observações que eu fiz sobre a eficacidade dos franceses em comparação no Brasil, eu já tive o mesmo pensamento em muitos outros lugares do mundo, porque eu viajei no mundo inteiro e cada vez eu estou pensando, meu povo trabalha muito bem, meu povo é muito rápido. Talvez eu estou dizendo isso só pelo fato que eu sou francesa. Desculpa, eu amo meu país, mas eu amo vocês também. Enfim, acabou esse vídeo. Se você gostou, você tem que me dizer, por favor, deixando um like, falando nos comentários. Se você achou que eu falei só besteira, se você achou que eu falei só errado, pode dizer, tá tudo bem. Às vezes eu falo merda também e tá tudo bem, tá tranquilo. Se vocês concordam comigo, me fala se você acha que os brasileiros e os franceses são diferentes, não são diferentes, fala nos comentários. Se você quer me seguir no Instagram, você tem que saber que eu tô muito ligada no meu Instagram. Todos os dias eu tô no Instagram postando muitas coisas e eu posto sempre as stories sobre minha vida. Então a gente pode se encontrar lá, conversar, eu respondo em tudo, então vamos se conhecer. Um beijo muito grande ao povo do meu coração, eu amo vocês muito. Tchau!